adiante. Já falamos o que era administração patrimonial. E dentro da administração patrimonial, nós destacamos a administração material, ou seja, a administração de materiais, certo? E o que significa administrar os materiais, como a gente diz aqui? A gente diz que a gente vai administrar tudo, todos os materiais, né, que são passíveis de manutenção das atividades da organização, incluindo até os materiais passíveis de transformação. Então, a gente vai administrar tudo que é responsável pela manutenção dos nossos processos e, inclusive, tudo que é passível de transformação dentro da nossa organização, tá certo? Aí, a grande ideia, ou, digamos assim, o grande foco da administração de materiais é a gente administrar esses materiais, né, que são responsáveis pela manutenção das nossas atividades, tipo uma folha de ofício, caneta, papel, que é responsável pela nossa atividade, assim como, né, pela a transformação dos produtos ou serviços, ou seja, as matérias-primas, os produtos em processamento, os produtos acabados, os materiais auxiliares, os equipamentos, as máquinas, todos os materiais responsáveis pela manutenção e por todo esse processo de transformação, né, para que a gente possa colocar esses materiais no tempo certo, na quantidade requerida, na qualidade determinada, ao custo desejado. Então, o segredo da administração de materiais é trabalhar as variáveis tempo, custo, quantidade e qualidade, né, e gerenciar isso da melhor forma possível para que a organização reduza seus custos e otimize seus resultados. Tá certo? A gente diz que o objeto da administração de materiais é exatamente administrar tudo que está dentro da organização, né, que são os seus bens, os seus direitos, as suas obrigações, que são utilizados na manutenção das suas atividades, né, que são utilizados no processo de transformação, né, móvel, né, porque os imóveis têm uma legislação própria, os intangíveis têm obrigação própria, né, e que permitem às organizações alcançar seus resultados. Aí você está dizendo assim, bom, Beth, eu entendi o que é administração de materiais. É administrar todos esses materiais, né, que estão que nos ajudam na manutenção e no processo de transformação da nossa organização, certo? Mas que materiais são esses? Aonde que tem dizendo que tipo de materiais, você citou alguns, né? E aonde que tem essa descrição? Gente, claro que na iniciativa privada a gente pode classificar como a gente quer os materiais, apesar de que existe uma lei 6404 que estabelece ali tabelas e tudo, né, como que a gente classifica contabilmente os materiais, no ativo impermanente, imobilizado, né, no que a gente coloca como CAR ou como estoque. Então tá tudo colocado lá, o que a gente coloca como obrigação, tá certo? Mas o que nos interessa, sobretudo, é o que é a descrição de materiais. E aí a gente vai se valer de uma instrução normativa de 88, né, da administração pública, que vai trazer o que significa materiais, ou seja, o conceito de materiais. E aí essa instrução normativa, que até hoje está válida, né, que é uma instrução do governo federal, diz o seguinte, que o material é uma designação genérica para todo equipamento, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos, máquinas, equipamentos, como a gente já falou, matérias-primas, material em processamento, produto acabado ou qualquer outro item empregado ou passível de emprego nas atividades da organização públicas federais, independente de qualquer fator, bem como aquele oriundo de demolição, desmontagem, demolição, desmontagem, acondicionamentos, embalagens, resíduos economicamente aproveitáveis. Ou seja, gente, tudo que é utilizado na organização, né, tirando os imóveis, tirando os intangíveis, né, todo o resto vai ser considerado bens materiais. E todo esse resto vai ser passível de administração pela área de materiais. E o que esta área cuida, gente? Da gestão do estoque, da gestão das compras e da gestão da distribuição. Então, quando a gente fala da gestão do estoque, que a gente está vendo aqui, a gente está falando desde o planejamento do estoque, ao dimensionamento do estoque, à classificação do estoque, ao controle do estoque e à avaliação do estoque, tá certo?
Quando eu estou falando da gestão de compras, eu estou falando de tudo que precisa ser comprado e todas as relações com os fornecedores, até o controle do recebimento do que foi comprado. Porque é exatamente a gestão das compras que envolve você encaminhar para a área de compras aquilo que é necessário comprar, né, e permitir que esta área de compras, né, organize as compras de forma a otimizar os resultados e entregar o produto no tempo certo, na qualidade certa, na quantidade requerida e ao custo adequado, tá bom? E além disso, a gente vai trabalhar a gestão da distribuição, que hoje a gente chama de manutenção, processamento e distribuição, a gente chama de logística. É uma área, vamos dizer assim, que está ligada, que a gente chama de logística integrada ou administração de materiais, que envolve exatamente a manutenção dos estoques, que envolve o processamento dos estoques e que envolve a distribuição. E essa parte de distribuição, gente, envolve a movimentação e envolve o transporte, inclusive olhando os equipamentos e as ferramentas passíveis de movimentação e de transporte. Tá certo? Então, essas são as atividades da administração de materiais, né? Que aí, como eu coloquei aqui, que se preocupa desde a programação dos materiais, passando por compras, recepção, armazenamento no almoxarifado, controle de estoques, classificação, movimentação, transporte e distribuição. Isso tudo é o que a gente vai estudar aqui, tá certo? A partir de agora, como que a gente programa esses materiais e como que a gente, a partir da programação, manda para compras, daí o programa dimensionando, planejando, mandando para compras, armazenando, recebendo, aceitando, armazenando, distribuindo, movimentando e transportando esses materiais, controlando e avaliando esses materiais, tá certo? A ideia que a gente diz é que a administração de materiais, ela tem que trabalhar, né, digamos assim, o custo, o tempo, a qualidade e a quantidade, de forma a produzir resultados ótimos para a organização, ou resultados econômicos, né? E produzir resultados econômicos significa se preocupar, primeiro, né, no nível de serviço ofertado, que é uma das variáveis que a gente vai estudar. O que significa nível de serviço ofertado? Significa aquilo que você consegue atender. Está escrito isso mais adiante, não precisa escrever agora. Nível de serviço ofertado é o que você consegue oferecer em termos de serviço e produto. Serviço e produto. Ou seja, você me solicita um material e eu quero atender a esse material que você me solicitou, tá certo? Quanto que eu atendo? Vamos imaginar que o fornecedor demore para me entregar um determinado material. Quanto que eu quero ter de estoque para não deixar de te atender? Qual é o nível de serviço adequado? Eu quero atender 90% de tudo que é solicitado no meu balcão. Isso é o nível de serviço adequado. Para isso, para esse nível de serviço, gente, eu tenho que fazer estoque, certo? Eu tenho que ter estoque para garantir um bom nível de serviço. No entanto, gente, uma dos contrapontos, né, do estoque é reduzir os custos. E essa é uma preocupação da área de materiais, né? É você, ao mesmo tempo que você vai manter um nível de serviço adequado, você vai manter um custo adequado para não aumentar o valor final do teu produto. E mais, você vai manter um giro de estoque adequado. Então, o que significa o giro de estoque? Gente, o giro de estoque é a relação entre o consumo e o estoque total. O giro de estoque significa a quantidade de vezes que aquele estoque roda, ou que aquele estoque ele é renovado dentro da organização. Quanto mais um estoque é renovado, melhor para a organização. Por quê? Reduz o custo de armazenagem, porque aquele estoque fica menos tempo guardado ali, reduz o custo de obsolescência, o custo de seguro, ou seja, quanto mais a gente, por exemplo, a gente comprar um estoque e deixar parado ali 1 ano, 6 meses, a gente tem aí vários riscos, inclusive aumento dos custos de armazenagem, custo de seguro, custo de mão de obra, uma série de custos. Quanto mais aquele estoque entra e sai da nossa organização, mais novo ele tem, menos obsolescência ele sofre, menos depreciação ele sofre, né? Menos seguro eu vou pagar porque ele ficou menos tempo na minha organização. Ou seja, o segredo do sucesso é você manter um nível de serviço adequado, reduzindo os custos de estoque, porque para manter um nível de serviço, você tem que manter estoque. Como fazer para reduzir o custo de estoque? E, ao mesmo tempo,
fazer com que você compre estoque, mas que tenha giro. Porque não adianta nada você ter um número de estoque grande, né, para garantir o nível, mas um estoque que não tenha giro. Ao mesmo tempo, um número grande de estoque que gera um aumento do custo para você. Então, como administrar essas três variáveis que, em alguns casos, parecem até ser antagônicas, mas que têm que estar integradas? Nível de serviço, custo de estoque e giro de estoque. Então, você trabalhar isso envolve várias facetas da administração de materiais que a gente vai estudar a partir de agora, tá bom? E a primeira coisa que a gente vai aprender, já que a gente viu o que a administração de materiais cuida, é o ou como que a gente classifica estes materiais. A gente já viu que os nossos materiais, eles são os nossos bens móveis, certo? Os bens móveis, máquinas, equipamentos, sobressalentes, materiais para manutenção, tudo, inclusive passíveis de desmontagem que ficam lá, né, guardados ou que a gente tem que gerenciar. São os nossos materiais, certo? Como é que a gente vai classificar esses materiais ou esses bens móveis ou esses materiais móveis? Que a partir de agora, como que a gente vai administrar, e a gente vai administrar de forma diferente, dependendo da forma como a gente vai classificar, certo? Então, a gente tem duas formas de classificação. Os bens móveis podem ser classificados como materiais permanentes ou como materiais de consumo, certo? Ou seja, como bens permanentes ou como bens de consumo. Então, os nossos bens móveis, eles são classificados como permanentes e de consumo. Gente, isso vai fazer uma diferença significativa, né, na forma como a gente vai receber esse material, como a gente vai controlar esse material, como a gente vai avaliar esse material e como a gente vai incorporar ao nosso patrimônio. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender, o que é um bem permanente? Gente, existe uma legislação, que é a 4320/64, né, que é uma lei complementar que trata aí, né, dos bens da administração pública, que trata aí da legislação financeira e orçamentária da administração pública, tá? Bom, você já deve ter estudado quando estudou administração financeira orçamentária. E essa lei diz o seguinte, que serão considerados, né, bens permanentes ou materiais permanentes aqueles que tiverem vida útil maior do que 2 anos, tá certo? Então, se tiver vida útil maior que 2 anos, será considerado bem permanente. Além disso, que o bem não seja passível de transformação, que o bem não seja incorporado a outro bem, tá? E mais, que o controle do bem ou o custo de controlar o bem seja menor do que a perda do bem. Ou seja, o custo de controlar o bem seja menor do que a perda do bem. Então, você vai dizer o seguinte, que se você tiver um custo, né, por exemplo, eu vou controlar um bem, vou dar um exemplo de um grampeador. Um grampeador. Um grampeador tem uma vida útil maior do que 2 anos. Não é passível de transformação, não se incorpora a outro material, não possui características de fragilidade, nem de perecibilidade, nada disso, certo? E ele deve, então, nesse caso, ele deve ser considerado um bem permanente, certo? Só que o custo de controlar um grampeador, gente, é maior do que a perda do bem. Se você perder um grampeador, você vai perder, digamos, o grampeador você compra por R$5, certo? E o custo para controlar? Ou seja, para você colocar uma etiqueta, para você colocar um número, para você classificar, para você incorporar ele ao patrimônio, inserir ele na tua contabilidade. O custo de todo esse processamento, de toda essa mão de obra, com certeza é maior do que a perda do bem. Então, a gente diz que o bem, né, ele será considerado permanente quando o custo da perda for menor do que o custo da perda, né, for menor do que o custo do bem. Ou seja, quando você tiver um custo do bem, né, menor do que o custo da perda. É o contrário, né? Quando o custo da perda for maior do que o custo do bem. Troquei a ordem, né? Ainda bem que eu ajeitei a tempo. Você entendeu isso? Quer dizer, o custo do controle é maior do que o custo do bem. Então, nesse caso, ele é permanente, tá certo? E aí, o contrário serve para os bens de consumo, ou para os materiais de consumo. Os materiais de consumo são aqueles que têm uma vida útil menor do que 2 anos,
que são usados dentro de um processo de transformação, ou seja, você compra matéria-prima e transforma em produto, que eles podem ser incorporados a outro bem, vamos dizer, você compra um toner que é utilizado numa máquina de impressão, certo? Então, o toner é uma peça que faz parte, então eu não posso, mesmo que ele dure 2 anos, eu não posso considerar ele um bem permanente, ou seja, ele é uma peça passível de incorporação, né? Fora isso, ele também será considerado de consumo quando ele for frágil, quando ele for perecível, tá certo? Então, a gente também vai classificar. E mais, quando o custo da perda for maior do que o custo do controle. Ou quando o custo do controle for menor do que o custo da perda, tá certo? Então, quando você tiver um custo de controle que for menor do que o custo da perda, então ou que o custo da perda for maior, troquei de novo, não foi? Vamos lá, com calma. Quando que eu vou considerar como permanente? Quando o custo de perder for maior do que o custo de você controlar, tá certo? E aí o de consumo vai ser o contrário, né? Quando eu tiver um custo maior do que o custo de perder, aí eu considero aquele bem como sendo de consumo e não permanente. Tá bom? Então, é isso que a gente tem aqui, que você tem escrito aqui. E aí, existe uma portaria, né, da Secretaria do Tesouro Nacional, portaria 01 de 11, que diz assim, ó, que nós vamos ter, ou vamos classificar como material de consumo, né, como diz aqui, material de consumo, né, aqueles materiais que atenda pelo menos um dos critérios a seguir, né? E aí, ele só usa umas palavrinhas diferentes para aquilo que eu acabei de dizer aqui agora. Primeiro critério, da durabilidade, ou seja, quando nós temos uma vida útil, quando ele perde as suas condições de funcionamento, no prazo máximo de 2 anos. Então, se ele tiver uma vida útil maior do que 2 anos, a gente vai considerar como permanente, certo? O critério da fragilidade, quando ele está sujeito a perda da identidade, quando ele é um material frágil, né, como material passível de quebrar com facilidade, eu não posso considerar isso como um bem permanente, e sim como um bem de consumo, tá certo? Critério da perecibilidade. Peraí. Perecibilidade, ou seja, não está sujeito a deterioração, ou está sujeito a deterioração, perdendo suas características físico-químicas, né? Um alimento, por exemplo, é algo perecível. E aí eu considero ele como um bem de consumo, certo? Incorporabilidade, que é o que a gente falou aqui agora. Ele vai ser incorporado a outro bem. O exemplo que eu dei foi o toner. O toner, ele é uma peça que vai ser incorporada à impressora. Então, ele não será considerado um bem permanente. Quem é que vai ser considerado bem permanente? A impressora. Tá certo? A impressora que tem uma vida útil maior que 2 anos, que não é frágil, que não é perecível. Aí, veja, pessoal, se atender a pelo menos um desses critérios, vai ser considerado como de consumo, tá certo? Então, para atender, para ser considerado bem permanente, não pode ter nenhum desses critérios, tá certo? Critério da transformabilidade. A transformabilidade, gente, é quando aquele bem é passível de transformação, como a gente disse agora há pouco. Tá certo? Então, é um outro critério que, caso aconteça, a gente vai classificar aquele bem como sendo um bem de consumo. Entendemos isso? Então, na verdade, todos esses critérios estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, nada mais são do que aquilo que a gente falou antes, ou seja, aquelas características que a gente disse que definem um bem como de permanente de consumo, estão colocadas aqui, né, com outros nomezinhos, com outras palavrinhas do bem, que significam a mesma coisa. Fechou? Bom, quando a gente estuda administração de materiais, uma outra coisa que a gente tem que estudar são os tipos de sistemas de produção, tá certo? Então, a gente primeiro classificou em bens de consumo e em bens permanentes. Mas a gente tem que agora classificar de acordo com os sistemas de produção. Pessoal, isso são, digamos assim, palavrinhas iniciais, né, para a gente poder se sensibilizar, né, para a gente começar o assunto. E quando a gente fala de sistema de produção, você está pensando assim, ô Beth, por que eu tenho que estudar sistema de produção se a administração pública não produz nada, né? Ou produz muito pouco? A gente tem poucas indústrias, né, que trabalham na administração pública, que estão aí, que se inserem na administração pública, né? E que, na realidade, a gestão de estoque não acontece dessa forma. Mas, gente, não importa.
O que eles querem quando eles botam administração de materiais é que a gente aprenda a administrar todo tipo de material, que vai desde a matéria-prima até o produto acabado, que sirvam para manutenção das nossas atividades e que sirvam para o processo de transformação, ou seja, tudo que a gente usa na manutenção e tudo que a gente usa para transformar matéria-prima em produtos e serviços é passível de estudo na administração de materiais. Então, a primeira coisa foi classificar o que é permanente de consumo. Agora nós vamos classificar dentro de um sistema de produção, vamos imaginar que nós trabalhamos numa indústria, né, e a gente vai produzir alguma coisa. E aí quando está produzindo, a gente tem 3 formas de produzir, né, segundo a literatura. A gente vai produzir por encomenda, a gente vai produzir em lotes e a gente vai falar produção contínua. Quando você ouvir em prova produção por encomenda, significa que a gente está produzindo um item sob encomenda. A gente diz que a produção por encomenda é uma produção unitária, vamos dizer assim, né? Quando você produz um único item, tá? E aí, o exemplo disso é você produzir um navio, você produzir um avião, né? A gente diz que aí, dependendo de como seja essa produção, você vai ter um tipo de layout, você vai ter uma forma de solicitar o teu estoque. Então, quando a gente estuda, é material de consumo ou é material permanente? Então, a partir disso, a gente vai definir o layout, o estoque, a avaliação, a classificação. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui agora vai gerar, né, o próximo assunto que se chama gestão de estoque. Quando a gente fala em produção por encomenda, por exemplo, o layout deve ser estacionário. O produto fica parado, porque é um produto grande, unitário, um navio, um avião, e os materiais é que ficam rodando em volta, assim como as pessoas, tá certo? E aí, a gente tem mais. A produção unitária provavelmente é uma produção que você está fazendo tanto, vamos dizer, o acabamento, quanto a estrutura. Vamos dizer, um navio. Você pode estar produzindo a estrutura e pode também estar produzindo acabamento. Então, quando você trabalhar a tua gestão de estoque, você tem que pensar, ó, eu tenho que comprar material para isso e material para aquilo, tá certo? Então, quando a gente define o tipo de produção que a gente vai trabalhar, né, todo o nosso estudo de administração de materiais, ele também, né, está relacionado a esse tipo de materiais. Então, vamos, produção por encomenda, exemplo, é quando a gente produz um único material, a exemplo de navios, aviões, locomotivas e prédios, como está colocado aqui. Tá certo? Produção em lotes. Gente, a produção em lotes é quando você tem uma quantidade limitada, né, de um determinado material, né? Um exemplo de produção em lote é, por exemplo, cerâmica. Você já deve ter visto, né, que quando a gente compra cerâmica para casa da gente, né, a gente compra e a gente tem que normalmente comprar uma quantidade maior para a gente guardar. Por quê? Porque aquilo é produzido em lotes e você nunca vai conseguir, depois que você comprar, né, a cerâmica do mesmo tipo, da mesma cor, sempre há uma mudança ali, porque a matéria-prima utilizada também é passível de mudança. Então, a produção, por exemplo, medicamentos também é produção em lotes, né? Então, você tem os lotes do medicamento. Então, quando você produz em lotes, a tua gestão de estoque também é diferente. Por exemplo, você produz em lotes, você vai comprar um estoque que sirva para aquele lote. Então, não adianta você comprar uma quantidade muito grande para você, por exemplo, ganhar na escala, como a gente diz, ou seja, compra uma quantidade maior para barganhar um preço melhor, porque você não vai usar. Então, você vai ter que comprar aquela quantidade suficiente e bastante para você produzir aquele lote, tá certo? Diferente da produção contínua. A produção contínua é uma produção que é feita em larga escala, é o que a gente chama de produção em massa. E aí você pode fazer estoque daquela matéria-prima e daquele produto, porque aquilo vai seguir sempre sendo realizado. E quanto mais você produzir, menor o teu custo de produção. Então, quando você trabalha na produção contínua, normalmente as empresas trabalham com grande quantidade de estoque, né, para que, né, cada vez mais ela acelere seu processo produtivo, gerando maior produto em menos intervalo de tempo, e aí ela seja mais eficiente e mais produtiva, tá certo? Então, dependendo de como seja o teu sistema de produção, a gente vai trabalhar toda a nossa gestão de estoque, né? Dependendo de como você classifique também os teus materiais, a gente vai trabalhar toda a nossa gestão de estoque.
E aí a gente agora está pronto para exatamente, a partir do que a gente sabe, né? Se a gente vai comprar um material de consumo, um material permanente, se a gente vai estar, ou então se a gente vai estar produzindo, né, determinado bem ou serviço, dentro de uma das 3 formas que eu falei agora há pouco, né? Como é que nós vamos gerenciar o nosso estoque, tá? E estoque, antes de mais nada, né? Você está pensando, o que é estoque, Beth? Minha gente, estoque é tudo que está armazenado. Tudo, tudo. Se está quebrado, se está inservível, se está ocioso, ou seja, se está novo, mas você não está usando mais, está ocioso. Se está inservível porque você não está usando, porque está quebrado, porque é antieconômico, também é estoque, desde que esteja armazenado. E eu já estou dizendo isso de cara porque isso foi uma questão da CESP. A CESP botou assim, ó, um computador que está no almoxarifado de um órgão público, né, quebrado e sem funcionamento, não pode ser considerado estoque. Gente, ele está dentro do almoxarifado de um órgão público, ele está estocado, ou seja, ele é estoque. Não importa o estado de conservação e o estado de funcionamento dele, tá certo? Isso é uma outra etapa. Se ele está lá, a gente tem que considerar estoque. Agora, se ele está quebrado, se ele não funciona mais, a gente tem que ver o estado desse bem para que a gente possa dar baixa nesse bem na contabilidade. Porque esse bem, ele está incorporado ao patrimônio, ele aparece contabilmente. Então, ele não pode simplesmente ser desconsiderado como estoque. Por quê? Porque não vai bater as coisas. Fisicamente, eu tenho um bem que não aparece na contabilidade. Ou então, eu tenho um bem na contabilidade que não aparece fisicamente. Então, nas organizações públicas, assim como nas organizações privadas, estoque, gente, é bem ou é direito. Então, a gente tem que, né, gerenciar para que a gente possa, inclusive, gerenciar, né, os nossos bens, os nossos direitos e o nosso ativo da nossa organização, que é o que vai promover o lucro da nossa organização, tá bom? Então, estoque é tudo aquilo que está armazenado dentro de uma organização, olha para cá, que vai ser utilizado em determinado momento ou não, independente do seu estado de conservação. E para que a gente mantém estoque? Já que estoque é custo. É algo que está armazenado, e a gente disse lá no início que envolve custo, custo de armazenagem, custo de seguro, custo, né, que estoque sofre obsolescência, sofre depreciação. Por quê que a gente vai ter e vai trabalhar a gestão de estoque, né? Primeiro, para que a gente possa atender ao nosso nível de serviço, né, que é uma coisa importante, né, e para que a gente possa proporcionar economias de escala. Então, a gente vai garantir o abastecimento dos materiais, mantendo um nível de serviço adequado e deixando o nosso cliente satisfeito, e também vamos gerenciar o estoque para que a gente seja eficiente, para que a gente seja produtivo e para que a gente ganhe escala e ganhe aí na produção em larga escala, ou que a gente ganhe na redução dos nossos níveis de estoque. Então, a ideia da gestão de estoques é exatamente produzir eficiência e eficácia à organização, né? Entregando no tempo certo, ao custo adequado, à qualidade requerida, né? E na quantidade devida aquilo que o nosso cliente quer, né? Atendendo a esse nível de serviço, né? Que é, digamos assim, a carta de referência da nossa organização, tá bom? Pessoal, agora que a gente entrou na gestão de estoques, entendemos o que é estoques, e qual é a função do estoque, nós vamos aprender a classificar os estoques. E aí nós vamos ter várias formas de classificação desses nossos estoques, tá certo? Vários critérios para a gente classificar. O primeiro critério está ligado à possibilidade de a gente fazer ou da gente comprar. Eu não sei se você já ouviu falar, né, em critério de verticalização e de horizontalização. Gente, falar em verticalizar significa que a gente mesmo, né, está produzindo e está vendendo. É como se a gente tivesse, né, deixa eu pegar a canetinha, é como se a gente tivesse, verticalizar significa que a gente está em várias etapas da cadeia de valor. Ou seja, eu sou fornecedor e eu sou produtor, tá certo? E aí, para que eu opto por essa decisão? Porque eu quero controlar o meu estoque, porque eu quero controlar a minha cadeia de suprimento, porque eu não quero ficar na mão de nenhum fornecedor, né? Porque eu quero atender ao meu cliente, né? Porque eu quero ganhar em escala, né? E aí eu posso optar pela verticalização.
A outra forma de opção é pela que a gente chama de horizontalização. E a horizontalização, gente, é quando eu concentro as minhas atividades na minha essência e, né, passo para outra empresa uma outra atividade. Ou seja, eu fico como fornecedor simplesmente e passo para o produtor, tá certo? Hoje existe uma tendência das organizações horizontalizarem, ou seja, buscarem parceiros e trabalhar de forma integrada a sua cadeia de suprimento, que a gente chama de cadeia de valor. Por quê, gente? Porque quando você foca no seu negócio, você consegue reduzir custos, né, e consegue fazer da melhor forma possível. Quando você faz muita coisa, você pode correr o risco de perder o foco, né? Então é por isso que hoje as organizações trabalham muito mais com a horizontalização, que significa exatamente você terceirizar, buscar parceiros e trabalhar a tua cadeia de valor, que a gente chama, né? Buscando terceiros e parceiros para o teu negócio, do que você verticalizar, tá bom? A gente começou aqui o primeiro critério de classificação. Na próxima aula nós vamos seguir, você vai ver que tem vários outros critérios de classificação, antes da gente aprender a dimensionar o nosso estoque, calcular o custo do estoque, avaliar o nosso estoque e controlar o nosso estoque, que são as outras informações também que a gente vai ver dentro do assunto gestão de estoque, tá bom? Ó, começamos assunto novo, né? Vamos devagar, vamos com calma, vamos aprender nesses termos novos, né, para que a gente possa assimilar e entender que essa prova de administração de materiais é uma prova fácil, tá certo? Que você está tendo talvez assim alguma, vamos dizer, dificuldade, né, com alguns termos novos, mas que você vai ver que nas próximas 2 aulas eu vou falar tanto desses termos de estoque, etc, etc, que você vai ver que você vai tirar de letra, tá bom? Ó, foco, fé, disciplina. Vamos embora para frente, que atrás vem gente. Tchau!